Graça e paz, irmãos. Que dia é hoje? O que nós celebramos hoje? Olha aí, hein? Que dia nós celebramos hoje? Dia da Reforma Protestante. Nós somos uma igreja da Reforma? Não. Nós não nascemos na Reforma, mas nós tivemos na Reforma o caminho que ajudou a nos consolidar como igreja, né? Toda a vida protestante evangélica, ela tem de alguma forma lá, mas as igrejas que têm raiz na Reforma são a igreja luterana, a igreja presbiteriana, mais especificamente. Mas nós devemos sempre celebrar esse dia, o dia da Reforma Protestante. Há 504 anos, no dia 31 de outubro, o monge alemão chamado Martinho Lutero afixou na porta da sua igreja as 95 teses que contrariava, ou melhor dizendo, que mostrava à luz da Bíblia que o rumo que a igreja de Roma estava tomando estava fora das Escrituras. Por que teve tanto efeito? Se fosse neste tempo, talvez saísse no jornal alguma coisa, mas a porta da igreja era como se fosse um quadro de aviso da cidade. Tudo que se colocava ali, o povo passava por ali para ter informações da cidade. E é até interessante porque ele escreveu em latim. Não era que era a língua da igreja, não era uma língua tão comum, mas criou tudo isso, porque a gente entende que Deus estava organizando ou movendo a história da igreja. Então, hoje é dia de celebração dos 504 anos da Reforma Protestante. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, nós vamos meditar sobre essa questão dessa inclinação humana para os desvios das coisas de Deus. E nós sempre temos que cuidar, não é porque aconteceu há 504 anos que resolveu tudo, viu? A igreja, inclusive o meio evangélico, está sempre se inclinando para as coisas fora do padrão de Deus. Então, abra a sua Bíblia no livro de primeiro livro de Reis, capítulo 12, a partir do verso 25. Nós vamos ler do verso 25 ao 33 do capítulo 12 e vamos estender até o verso 5 do capítulo 13. Segundo livro de Reis, capítulo 12, a partir do verso 25. Oi? Desculpa, primeiro livro de Reis, perdão. Primeiro livro de Reis, capítulo 12, a partir do verso 25. Aqui na minha Bíblia, esse trecho está intitulado como a idolatria de Jeroboão. Talvez na sua versão tenha outro título na abertura desse trecho. Primeiro livro de Reis, capítulo 12, verso 25. Se quiser acompanhar também pelo texto projetado aí, fique à vontade. Então diz assim a palavra do Senhor, registrada nas Escrituras a partir do verso 25. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou, agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subir a Jerusalém, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan, e isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi.
instituiu uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se realizava em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Capítulo 13 agora, até o verso 5. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você, ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de vocês. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia, o profeta deu um sinal dizendo: Este é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu essas palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendam este homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não podia recolher. O altar se fendeu, as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Amém? Deus eterno, soberano Pai, mais uma vez na Tua presença, pedimos que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, nos dirija com poder, graça e sabedoria, Senhor, para entendermos a Sua palavra, a palavra que está nas Escrituras, palavra revelada pelo Senhor, para a nossa instrução, para a nossa edificação, para a nossa correção. Obrigado, Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o trecho lido aqui, ele não é muito simples. É evidente que teríamos muitas questões para entender, mas para facilitar o contexto desse momento em que nós estamos lendo aqui, e hoje nós estamos falando e vamos falar da reforma, é importante a gente voltar um pouquinho antes. O que está acontecendo aqui? Quem é Jeroboão e que reino é esse? E que situação é essa que ele está fazendo? Antes dele, teve um rei chamado Salomão, filho de Davi. Davi substituiu Saul. Saul foi o primeiro rei. Antes disso, o povo era dirigido por juízes, que sempre caía, Deus fazia alguma coisa, sempre desviava, Deus voltava, levantava um homem, voltava para o lugar, até que o povo pediu um rei, e Deus consentiu que fosse Saul. Saul se desviou dos caminhos do Senhor, veio Davi, de Davi nasceu Salomão, e Salomão teve o filho Roboão, que era o seu sucessor, mas pela vontade de Deus, o reino se dividiu em dois. Então Roboão não foi imediatamente o herdeiro de Salomão para reinar sobre todo o reino. O reino foi dividido em dois. Israel era formado por 12 tribos, a partir dos 12 filhos de Jacó. O Senhor separou 10 dessas tribos e ficou o reino do norte. Quando nós falamos Israel, reino do norte, nós estamos nos referindo a essas 10 tribos. E quem vai governar sobre essas 10 tribos é Jeroboão, um homem levantado por Deus. E o filho de Salomão fica com a tribo de Judá e Benjamim, porque a promessa de Deus é que ele manteria a linhagem de Davi. Então ele não destituiu totalmente o reino. Então ele manteve. Então esse é o momento. Esse momento aqui é quando Jeroboão, ele assume o reino do norte. Essas 10 tribos formam o reino do norte, e Jeroboão, que era um oficial, veio de uma origem pobre, mas um homem valente, destemido, que o próprio Salomão coloca como encarregado dos serviços pesados, mas ele contesta o rei por uma série de coisas, e depois ele vai se tornar rei desse povo. Tá? Só para a gente contextualizar isso. Mas o que é mais importante é a gente entender os ensinos que vêm
desse momento e que vem se repetindo ao longo da história. E graças ao Senhor, graças a Deus, Ele tem sempre interferido, Ele sempre intervém na história, porque o Senhor é quem comanda este mundo. Louvado seja Deus por isso. Então, irmãos, quando nós falamos de Salomão, para a gente chegar neste momento aqui, Salomão, por que o reino se dividiu? Porque Salomão, no final da sua vida, ele se desviou dos caminhos do Senhor. E algo que fica para nós aqui já como lição logo no início: não basta começar bem, é preciso terminar bem. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Veja que Salomão, quando ele se tornou rei, o Senhor se apresentou a ele. E o Senhor disse que ele pedisse o que quisesse a Deus. E ele disse o seguinte: que o Senhor me dê sabedoria para governar o seu povo. Olha que postura desse homem. E o Senhor disse: porque você se comportou dessa forma, porque pediu sabedoria, além disso também vou te acrescentar riquezas. O Senhor deu muitos recursos, mas com o tempo ele se perdeu mais pelas coisas e esqueceu de Deus. Tanto que o próprio Salomão diz no livro de Eclesiastes, ele diz assim: olha, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governam Jerusalém antes de mim, todos que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Decidi me entregar, e depois, na segunda parte, ele fala assim, ó, decidi me entregar ao vinho e à extravagância. Ele mesmo está lá reconhecendo. Quando ele escreve, ele está dizendo: olha, eu, em relação ao conhecimento e à sabedoria que Deus atribuiu a ele, eu fui maior do que todos os que governaram Jerusalém. Mas ele mesmo reconhece depois: mas eu resolvi me entregar ao vinho e à extravagância. Quer dizer, eu comecei bem, mas eu não segui bem. E é bem importante, irmãos, contextualizar, e peço a Deus que me dê condição de passar para os irmãos com clareza, mas nós estamos vivendo um tempo, por exemplo, que volta a se questionar muito as doutrinas das Escrituras, as doutrinas bíblicas tão defendidas e estudadas ao longo dos anos, e grupos vão se levantando como se tudo que foi estudado, tudo que foi entendido das Escrituras até hoje estivesse errado, e agora estão instituindo novas coisas. Jesus já fez tudo por nós, não precisamos fazer mais nada, não precisamos participar da igreja, não precisamos celebrar a ceia, não precisamos fazer batismo, e começa a se instituir todas estas coisas. E é interessante que Paulo, quando ele está escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: olha, Deus de fato em Cristo alcançou vocês, e pela fé vocês são salvos, e pela fé em Cristo Jesus vocês são justificados, e é pela fé em Jesus somente. Só que chega um momento que ele diz o seguinte: então, haveremos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, sim da graça? Olha o que ele está dizendo. Jesus fez tudo por nós, mas então deveremos pecar por isso? Nós deveremos andar desse jeito, andar de qualquer maneira? E ele diz: de modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Se do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça. Ou seja, se eu me entrego ao pecado, eu sou escravo do pecado. Se eu me entrego a Cristo, eu sou escravo de Cristo. Então é o seguinte, não é porque Jesus derramou esta maravilhosa graça, que pela fé alcançamos salvação, que nós podemos viver uma vida de qualquer jeito. Então, Salomão, ele começa bem, mas ele não termina bem. Então, é importante que a perseverança, a doutrina da perseverança tem que fazer parte da vida do crente. Nós temos que perseverar até o fim. Pois bem, ele não terminou bem, e aí levanta o filho dele no lugar dele, Roboão, que teve a oportunidade de seguir pelo caminho da sabedoria. Então, quando ele assumiu o reinado, Jeroboão voltou. Jeroboão tinha fugido para o Egito, porque Salomão tinha perseguido ele, quando percebeu que ele tinha chance de tomar o reino. Ele volta, e ele vai diante de Roboão, junto com o povo. E aí Roboão é questionado, e ele diz o seguinte: olha, tira de nós a pesada carga que o seu pai colocou sobre nós. Ou seja, quem conhece a história sabe que Salomão construiu um reino muito
exuberante, um palácio grande, construiu o templo, mas ele colocou sobre o povo uma carga de impostos muito opressiva. E o que eles estão pedindo ao filho dele, que era sucessor dele, é o seguinte: olha, diminui isso, tira esse peso de nós e nós vamos te servir. E aí é interessante porque ele exerce sabedoria, mas depois se desvia dela, porque ele diz o seguinte: olha, volte 3 dias depois e eu te darei a resposta. Ou seja, ele disse o seguinte: não vou responder agora, eu vou refletir, vou me aconselhar e depois eu te respondo. Gente, isso é muito importante para a nossa vida, inclusive, tudo que a gente está tratando, quando a gente tem tranquilidade para pedir um tempo para refletir, as decisões sempre são melhores ajustadas do que tomar decisões de qualquer jeito, tomar decisões pelo calor da emoção. Só que ele ouviu os anciãos que disseram o seguinte: olha, diminua a carga do povo, tira essa carga do povo, sirva esse povo, está muito opressivo isso, tira deles e você vai ter o povo com você. Ele pensou, mas foi se aconselhar com os mais jovens, aqueles que tinham sido criados com ele. E os jovens disseram outra coisa: não, diga o seguinte, ó, vocês estão reclamando? Pois eu vou falar, ó, vai ser pior ainda para vocês, porque agora eu vou castigar ainda mais. E aí foi o caminho que ele escolheu. E escolhendo esse caminho, o povo se rebelou e se dividiu e levantaram Jeroboão como seu rei pela vontade de Deus. E Jeroboão então assume o reino do norte. E ele foi escolhido por Deus, de origem simples, mas um homem batalhador, valente, lutador, que foi levantado por Deus. Só que aí, ele recebe uma promessa de Deus: se você ouvir tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu estarei com você e lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Olha, até aqui, esse contexto diz o seguinte: Salomão se desviou dos caminhos do Senhor, o Senhor dividiu o reino, o filho dele ficou rei sobre o reino do sul, formado por Judá e Benjamim. Jeroboão foi levantado por Deus para reinar sobre o reino do norte, e o Senhor fez uma promessa a Jeroboão: olha, se você seguir os meus estatutos, se você obedecer os meus mandamentos, você vai ter um reinado muito bom, você vai ter um reinado próspero, e olha, vou fazer com que a sua casa prevaleça sempre. Aí começa um ponto interessante. Jeroboão, tendo a promessa de Deus, começa a pensar entre aceitar o que Deus falou para ele e entre fazer o que ele entendia que era melhor fazer. Nós não passamos por isso, não? Às vezes nós sabemos que Deus está no controle das coisas, mas por garantia eu vou fazer aqui do meu jeito também. Então ele começa, aí o verso 25:1 diz assim, que ele... Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali, dali edificou Penuel. Ou seja, ele escolheu a capital do seu reino, cidade chamada Siquém, ele edificou essa cidade, depois edificou Penuel, porque viraram ali a Brasília dele, 2 cidades que eram a base do seu governo de forma administrativa e defensiva. E aí ele estabeleceu aquele ponto como ponto de administração do seu reino. Olha, essa parte aqui do território, esse povo, Deus deu para eu governar, então eu tenho que estabelecer essas cidades, eu tenho que me consolidar aqui. Até aí poderia ser aceito, mas aí vem algo na cabeça dele, olha, mas o lugar de adoração é Jerusalém, Jerusalém fica naquele outro reino. Fica no reino do sul, que está sob o governo de Roboão. Se o povo for adorar lá, pode ser que eles comecem a simpatizar com Roboão, e daqui a pouco termina o reino. E aí ele começa a se angustiar com isso. E a angústia que vem no coração dele faz com que a sua fé comece a se acabar. Ou seja, o Senhor tinha prometido que faria dele um reino, se ele seguisse os mandamentos do Senhor, mas ele tem dúvida. Ele fala, sabe o que eu vou fazer? Eu vou construir e vou constituir uma religião aqui.
Olha que interessante. Eu vou constituir uma religião aqui. Veja o que ele fala a partir do verso 26. Então ele pensou, agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. E aí, por segurança, ele fala, eu vou criar alguma coisa aqui. O que é que nós aprendemos aqui? Que o interesse pelo poder leva à falta de fé. E, finalmente, a infidelidade a Deus e a apostasia. A palavra de Deus já não é mais suficiente. Sabe quando alguém diz assim, numa perspectiva mais simples, dentro de um contexto mais simples, quando alguém chega, ministra na sua vida a palavra de Deus e fala, tenha paz, que Deus está com você, e você diz amém, glória a Deus por isso, mas por garantia, eu vou fazer algumas coisas aqui também. E aí a gente acha que Deus não está mais no controle, porque alguém disse, a palavra disse, nós cremos nisso até um determinado momento, mas depois resolvemos fazer da nossa própria forma. Às vezes, quantas situações, né? Por exemplo, a pessoa ora, Senhor, abre uma oportunidade de trabalho. E aí Deus ministra no coração, a igreja ora, Deus abre uma porta de trabalho, a pessoa entra no trabalho, começa a enfrentar problema no trabalho, e aí o trabalho que era uma bênção passa a ser uma dificuldade, e ela começa a querer achar jeito. Não, eu acho que eu preciso tentar outra coisa, ir para outro lugar. Mas escuta, Deus não abriu essa oportunidade para você? Ele não está no controle da sua vida? Não é Ele que está conduzindo a sua vida? Por que que você acha que Ele vai te desamparar? Não, mas eu sei, mas por garantia, eu vou tentar arrumar uma outra coisa. Não é assim que a gente faz às vezes? A nossa fé, ela vai até um determinado momento. E aqui, evidente, nós estamos falando numa situação muito maior. Olha, o Senhor deu aquele reino a Jeroboão e disse que faria daquele reino um reino próspero e que faria permanecer a família dele. Mas ele, por segurança, falou, não, deixa eu fazer as coisas aqui do meu jeito. Mas isso é só o começo. Olha o que vai acontecer agora. Verso 28. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro. Olha, já não é mais o Senhor, deixa eu preparar aqui. Tem toda uma simbologia por trás disso, de acreditar que os bezerros simbolizavam a presença de Deus, porque eles absorveram isso de outras religiões daquela época, e inclusive lá na saída do Egito, quando o povo achou que Moisés estava se demorando muito lá no monte, eles vão constituir 2 bezerros. Então veja que o povo tem uma inclinação à idolatria, tem uma inclinação, então ele vai construir 2 bezerros de ouro. E não bastando isso, o que é que ele vai dizer ao povo? Ele constrói os 2 bezerros, ainda no verso 28, ele disse, olha, basta de subir a Jerusalém, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha, mas não era Deus que tirou do Egito? Agora eu estou dando para vocês 2 bezerros de ouro. Para quê? Para que vocês não voltem mais em Jerusalém. Para que não tenha contato com outro reino. Então, o que ele está fazendo agora não é mais... não existe mais atitude de servo de Deus, mas existe a atitude de um homem que recebeu o poder e que está trabalhando para fazer prevalecer esse poder. Então agora Deus já não está mais no centro da sua vida, mas o poder que ele tem nas suas mãos. Então eu preciso preservar isso aqui. E aí ele começa a construir toda esta artimanha. Ergue os bezerros de ouro em honra a Deus, né? Segundo ele, em honra a Deus, dentro de um contexto, um em Betel e outro em Dan. Olha, vou colocar um aqui. Brasilândia, é o seguinte, vocês não precisam mais vir para a igreja, não. Eu vou colocar aqui um bezerro aqui na Parapuã e vou colocar outro lá mais na frente. Então, aí, o que for mais perto, vocês vão lá, tá bom? E não precisa vir mais aqui. Você já imaginou uma situação como essa? É mais ou menos assim que está acontecendo. É mais ou menos assim. Aí ele ainda diz, olha, que tiraram vocês, basta de ir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses. Ou seja, a sua relação de amor e confiança em Deus acabou. Agora ele está fazendo do seu jeito para garantir, porque ele entende que as estratégias dele é melhor do que a promessa que Deus tinha feito de que faria ele prevalecer. Então é o seguinte, Senhor, eu sei que o Senhor disse, mas deixa eu fazer aqui
do meu jeito. E aí segue, o verso 31. Pula lá, ele diz o seguinte, olha. Jeroboão fez também santuários em lugares altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes, que não eram filhos de Levi, ou seja, não eram daqueles que Deus estabeleceu como uma linhagem para ocupar o sacerdócio. Nós não estamos falando do sacerdócio universal do crente que nós temos em Cristo Jesus, nós estamos contextualizando uma época e um momento aqui para entender o desvio do homem das coisas de Deus. E no verso 32 diz assim, olha, instituiu uma festa no 8º mês, no 15º dia, igual à festa que se realizava em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel e ofereceu sacrifício aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. Ou seja, ele literalmente constituiu uma outra religião. Então, aquilo que Deus havia falado para ele, e a promessa que Deus havia feito, ficou para trás. Agora, quando nós olhamos isso de uma perspectiva histórica, de um momento que aconteceu, lendo isso nas Escrituras, nós poderíamos dizer o seguinte, mas isso aconteceu lá, naquele tempo, nessa situação. Como é que é a nossa vida hoje? Há 504 anos tivemos a reforma. E qual foi a base da reforma? Foi exatamente o desvio da igreja. Martinho Lutero nunca quis romper com a igreja. A ideia dele não era romper com a igreja. A ideia dele era chamar a igreja para um debate, para mostrar que aquilo que estava sendo feito estava em desacordo com as Escrituras. E era preciso voltar para as Escrituras. A ruptura ela acaba acontecendo, e eu entendo pela vontade de Deus, mas quantos anos depois desse acontecimento aqui? E a igreja está passando pelas mesmas coisas. Mas hoje nós estamos em 2021. Como é que será que está ou que estão os nossos dias? Vamos fazer algumas reflexões. Jeroboão tinha uma promessa de Deus, mas preferiu valorizar e se entregar à segurança do poder humano, baseado na força militar e no controle do povo. No controle do povo. Veja, o que Jeroboão queria era ter um controle do povo. Eu não posso permitir que esse povo vá para lá, porque se esse povo for para lá para adorar em Jerusalém, pode ser que ele simpatize e queira voltar com Roboão, e eu vou perder o meu reino. Então a promessa de Deus já não era mais o suficiente, mas ele tinha que fazer as coisas da sua forma. Mas isso aconteceu lá? Meus irmãos amados, nos nossos dias, nestes dias em que estamos vivendo, e que chamamos de pós-modernidade, e que já há lugares que falam que nós estamos vivendo a era pós-cristã, nossos filhos vão passar por isso, viu? Eles vão estudar e vão ter esses debates na escola, como se nós já estivéssemos caminhando para uma era pós-cristã. Cristianismo é coisa do passado. Agora, o que acontece na realidade nas igrejas? Certa ocasião, eu estou dizendo isso como fato. No momento de divergência dentro de uma igreja, estou falando um fato em que eu presenciei, e as pessoas disseram que ia deixar a igreja. Não estou dizendo se tem razão ou não tem razão, mas o que veio sobre eles, e eles queriam deixar a igreja por quê? Porque aquela igreja adotou uma doutrina muito esquisita. Muito esquisita. Bom, eu sei que está gravado aqui, depois, hoje em dia, né, a gente tem que tomar cuidado com tudo, mas se adotou o G12. O que é G12? G12 é quebra de maldições, eu tenho que buscar perdoar o meu avô, o meu bisavô, ver se eles erraram contra Deus. Totalmente contrário às Escrituras. Não é uma questão do que eu estou falando, é o que está nas Escrituras. E por conta da igreja ter adotado esta posição, alguns irmãos entenderam que não queriam continuar, porque estava fora daquilo que a igreja pregava e que a Bíblia prega. E quando estes irmãos disseram, a liderança diz o seguinte: vocês vão sair, vocês vão ficar fora da cobertura espiritual. Nós não somos responsáveis por aquilo que vai acontecer com vocês. Vocês já ouviram falar sobre essas coisas? Já ouviram ou não? O que acontece? É liderança
querendo manter o povo, instituindo atributos de religião que a Bíblia não autoriza. Só há um mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo. Sabe qual é a cobertura espiritual que você tem na sua vida? O Espírito Santo de Deus. Esta é a cobertura espiritual que você tem que ter. Submissão ao Espírito Santo de Deus e seguir caminhando com a palavra do Senhor. São coisas estranhas dos nossos dias. E o que é que tem isso? Irmãos, com toda franqueza, às vezes estas coisas é um anseio de manter o controle do povo. Eu não quero que você vá, e se você for, você vai estar fora da cobertura espiritual do pastor. Meu irmão, eu sou igualzinho a você, nas mesmas condições, na mesma situação. O poder que sai do púlpito é da palavra de Deus. É isso aqui. Então isso também acontece nos nossos dias. Jeroboão criou toda uma teologia para o seu povo, uma religião e uma teologia feita para quê? Para a comodidade do ser humano. Não precisa mais ir até Jerusalém, fica aqui mesmo. Não precisa mais ir à igreja, não precisa mais fazer parte da comunhão da igreja, não precisa mais evangelizar, não precisa mais contribuir com missões, não precisa mais fazer ação social, não precisa mais batizar, não precisa mais participar da ceia. O que é que está se fazendo? Está se fazendo uma religião para a comodidade humana. E não pense, irmãos, que a questão da pandemia não anuncia para nós situações que devemos refletir. Porque muitos dos nossos irmãos, por conta da pandemia, se afastaram da comunhão, mas não estão conseguindo voltar. E olha, com todo respeito, eu sou favorável a manter a transmissão do culto, porque há muitos irmãos que gostariam de participar e não podem, e dessa forma tem como participar, mas tem gerado um comodismo. E como se a comunhão da igreja não fosse parte da ordem de Deus, porque isto aqui é bênção. Porque na hora da dor, da angústia, do desespero, é na comunhão da igreja que se encontra o apoio que precisa. Por isso é que Deus instituiu. A comunhão da igreja faz parte. Este ajuntamento, isso aqui é importante. Mas constituiu-se uma igreja para a comodidade humana. Mas hoje não se faz assim. Por que surgem tantas novas interpretações da Bíblia? Para tentar tirar das pessoas obrigações diante de Deus. Você já viu alguma nova interpretação que coloque, olha, escuta, eu estou vendo aqui, você está só meio a meio com Deus, você precisa melhorar, você precisa estar junto, você precisa participar. Não, tudo é assim, não, esquece, você não precisa mais disso não, isso aí não faz mais parte, esquece disso aí. Tudo é para atender o quê? A comodidade humana, tudo é para atender o anseio da humanidade. Todos estavam cegos durante esse tempo. Sabe a pergunta que eu faço aqui neste texto? Eu falo, mas se este povo tinha aprendido de Deus, sabia que Deus instituiria um lugar para adoração, nesta situação falando aqui, em Cristo é diferente, em Cristo é tempo que o Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, mas aqui ainda estavam dentro de uma situação em que tinha um lugar estabelecido por Deus para adoração, mas ele dizia, não precisa ir lá, não precisa. Agora, se o povo sabia disso, como é que o povo abraçou tão rapidamente as diretrizes daquele rei? Porque tem uma inclinação para a comodidade e para o ídolo também no nosso coração. Nós temos essa inclinação, por isso nós temos que lutar. A religião estava agora a serviço do Estado. Olha que interessante, irmãos. E aí vamos pegar as discussões, os debates tão ruins. Eu não estou dizendo, existe o debate necessário, mas existem debates ruins. A religião estava a serviço do Estado. O rei estabeleceu uma religião para que aquela religião pudesse estabelecer um certo controle sobre o povo. E aí nós estamos nos dias que é interessante a gente questionar essa briga entre Estado e religião. Estão dizendo o seguinte, o Estado é laico. O Estado é laico, amém? Sim ou não? Sabe por que o Estado é laico?
Porque a reforma protestante lutou por isso, para separar Estado e religião. E hoje entende que Estado é laico e querem tirar o povo de Deus fora do Estado laico, como se a gente não tivesse parte dele. Não pode pôr a Bíblia na escola, porque o Estado é laico, mas pode pôr o outro livro lá que fala de outras coisas. Não pode ensinar sobre Bíblia na escola, porque o Estado é laico, mas pode ensinar os nossos filhos que a sua sexualidade não é determinada por Deus, mas é pela sua própria escolha quando Ele quiser. O Estado é laico, só que só preserva um lado do direito e não o outro. E nós somos um povo, como batistas que somos, que lutamos pelo direito de todas as pessoas. Nós pregamos Jesus, mas não queremos que os irmãos ali que têm uma outra religião percam o seu direito de exercer a sua religião. Nós queremos que ele tenha o direito. Nós não concordamos com a religião deles, à luz da Bíblia, mas nós não queremos tirar o direito deles. Só que o Estado é laico. O Estado é laico quando se fala da religião. O Estado é laico quando o jogador vai lá e diz sobre a questão de colocar na literatura infantil, infanto-juvenil, a questão da sexualidade. E aí ele é mandado embora do time dele e todo mundo cai matando em cima dele. Mas quando alguém fala que cristão deve ser morto e a Bíblia deve ser queimada, aí não é o Estado, não é laico. O nosso direito não tem problema, nosso direito não tem importância. É uma confusão, meus irmãos. Tempos difíceis estamos vivendo. Então não era no tempo de Jeroboão, e não só no tempo da reforma. Essa luta, ela continua. Esta luta continua. O fato é o seguinte, olha, a igreja do Senhor não está a serviço, em primeiro lugar, não está a serviço de nenhum governo humano. Amém? Se você é servo de Deus, coloque isso na tua cabeça. Você não está aqui para militar em favor desse ou daquele governo, mas você está para pregar o evangelho de Cristo que confronta o pecado e leva à vida eterna. Amém? Quando o Estado e governo, o Estado e a igreja se misturam e a igreja se submete, ela perde uma autoridade importante. Porque a autoridade, ela deve, a igreja de Deus, irmãos, à luz das Escrituras, lá em Romanos 13, está em Timóteo, ela deve orar pelos governos deste mundo, pela ordem de Deus. Por esse, por aquele, pelo outro. Mas ela não pode perder a sua essência, que é ser a voz profética de Deus, para denunciar o pecado no mundo e mostrar que Deus é Deus e que em Cristo tem-se o caminho da vida eterna. Quando a gente se amarra a essas ideias, a gente perde a essência de quem nós somos. E a nossa militância deve ter um único nome: Cristo, o Senhor, que trouxe tão grande salvação para este mundo. Amém? A igreja não deve se submeter ao Estado, mas ela deve confrontar o Estado sob a luz da palavra de Deus. Se o Estado estiver abandonando os pobres e oprimidos, deve falar. Se estiver levando as nossas crianças à perversão sexual, nós temos que falar sim. Porque quem tem que educar os nossos filhos somos nós. A não ser que nós estejamos espancando, fazendo, mas aí existe todo um aspecto legal para cuidar disso. Irmãos, permitam-me abrir o coração, e se quiser depois brigarem comigo, fiquem à vontade. Mas nós temos que estar à luz da Bíblia, porque eu tenho certeza que o príncipe da paz não quer um país armado. E que o Deus de amor não quer que as nossas crianças sejam mortas no ventre. Amém? Que lado nós temos que estar? Do lado de Cristo.
e orar pelos governos, porque é a ordem do Senhor. Amém? Ah, mas eu não consigo orar por esse. Ah, eu não consigo orar por aquele. Então, volte aos joelhos no chão e fale com Deus, porque é a ordem dele, porque Deus tem comando neste mundo, irmãos. Se Deus não estivesse no comando desse mundo, tenha certeza absoluta que o inferno já tinha se estabelecido aqui. Deus tem o comando deste mundo. Sacerdotes escolhidos por conveniência. O que é que Jeroboão faz? Ele institui a religião e começa a estabelecer sacerdotes, que não eram da linhagem de Davi, como era a ordem de Deus. Ah, mas hoje em dia nós não temos isso. Meus irmãos amados, volto a repetir, e talvez eu repita isso muitas vezes. Nós somos um país de 50 milhões de evangélicos. Quantos milhões de discípulos nós temos? Na multidão há discípulos, mas a multidão não é de discípulos. Muitas igrejas nascem por fruto de rebeldia. Sabe o que é fruto de rebeldia? Amanhã ou depois, o irmão diz, não concordo com nada disso aqui. Não concordo. E ele acaba agrupando. E aí ele vai ali e cria ali. Aqui você faz o que quiser, que Deus é bom. E tem quem siga. Quem faz gerar a igreja é a própria igreja. E isso desde Cristo. O que é que os cristãos fizeram? Começaram a pregar em Jerusalém. Depois começaram a pregar, foram para Samaria, Judéia e até os confins da terra. E a igreja daqui levava uma igreja lá, que levava uma igreja lá. Esta igreja de Brasilândia, irmãos, na sua história, quantas igrejas ela plantou? Igreja Batista de Vista Alegre, Igreja Batista do Caminho. A igreja vai gerando igreja e ela vai ganhando vida e gerando outra igreja. Mas quando se nasce por filho de rebeldia, por criar interpretações diferentes, aí começa a se complicar, porque sai da rota daquilo que é da vontade de Deus. Veja, nós temos elementos muito estranhos enfiados hoje na religião de Deus, na religião de Cristo. Tem uns irmãos que são mais efusivos assim, que eles adotam termos até mais pesados. Mas alguns falam a feitiçaria evangélica. Não é pesado isso? Eu li um artigo grande outro dia. Porque Deus não é suficiente. É preciso que você deite no sal grosso. Deus não é suficiente. Você precisa pegar a rosa ungida e pôr atrás da porta, senão seu marido não vai mudar. Deus não é suficiente. Você precisa ter um cobertor ungido para colocar para a vida do casal ir bem. Não importa se a minha vida não está no centro da vontade de Deus, se a minha vida não está sendo santificada em Cristo Jesus, mas importa que as crendices entrem lá. Ou nós não temos estas coisas. Então veja que se a gente não cuidar, os atributos estranhos da religião, de uma religião que não é a de Deus, começa a acontecer. Então olha, não há, irmãos, não há nenhum objeto ou material terreno que possa ser colocado como representação de Deus. Amém? Não há. Rosas ungidas, 7 voltas, não dá. Outro dia tinha um grupo de pastores, aí começou a discussão lá por conta daquele culto pet. Acho que muitos irmãos viram, mas muitos aqui já viram a divulgação, o culto pet, traga o seu cachorro. Vocês estão rindo, mas é verdade, viu? O culto pet. Não é coisa do cão? Nada contra os cachorrinhos, gente. Os cachorrinhos são criaturas de Deus, devem ser amadas. Mas eles não têm uma continuidade, não há nada depois da matéria. Nós temos a vida em Cristo e a vida eterna.
Aí começou uma discussão entre os pastores, porque um irmão levou o caminhão para orar pelo caminhão. É evidente que ele não tem que orar pelo caminhão. Ele tem que orar pelos negócios do irmão. A igreja deve fazer isso. Orar pela vida dos irmãos, para que eles possam ir bem no seu trabalho, para que possam ir bem nos seus negócios, mas precisa, antes disso, ter uma vida de intimidade com Deus, precisa buscar se santificar, precisa caminhar na palavra de Deus. Não é a oração somente pela oração, nós temos todo um conjunto de vida com Deus. Aí um outro pastor até brincou, falou, puxa, mas por que você não orou? Podia ter ungido com óleo diesel, né? Porque está orando pelo caminhão. Mas se vai atribuindo, irmãos, questões diferentes. Eu não sou contra a manifestação do poder de Deus. Eu creio na manifestação do poder de Deus. Creio muito. Eu sou testemunho do quanto Deus transforma uma vida, porque eu sou fruto de oração. Eu sou fruto do amor de Deus. Mas quando Ele me colocou nos trilhos dele, eu tive que aprender, olha, agora Deus trabalhou na sua vida, Deus transformou a sua vida, Deus abençoou a sua vida. Agora, meu filho, tem aqui a palavra de Deus. Busque entender, busque viver, busque se santificar e busque deixar o Espírito Santo guiar a tua vida. Então é importante a gente voltar para a gente não se perder nessas coisas. Agora, Deus não está indiferente a tudo o que acontece na sua igreja. Por que Deus não está diferente? Está acontecendo essas coisas aqui no meio? O que é que Deus faz? Deus envia um homem de Deus. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi até Judá de Betel e gerou para queimar o incenso. Ele acreditava naquilo que ele instituiu lá, porque ele estava na ponta do altar, talvez tentando imitar até Salomão, né, que ia no altar para orar. E ele estava lá porque ele acreditava nisso. Só que, como disse o homem de Deus, o altar se fendeu e as cinzas caíram. Sabe por quê? Porque Deus não está indiferente ao que acontece na sua igreja. Não havia legitimidade de Deus para aquela religião que foi criada por Jeroboão. Não há legitimidade de Deus em nenhum lugar que não seja pregada a sua verdade. Pode até parecer uma estrutura gigantesca hoje, mas como Jerusalém, que não existiu, deixou de existir depois de um tempo, foi destruída, acontecerá estas coisas, não porque nós queremos, porque é a palavra de Deus. O que permanece para sempre é a palavra de Deus. Deus não se submete a rituais humanos. Ele é Deus e está acima de todas as coisas. Meus amados irmãos, olha, eu converso bastante às vezes com o pastor Samuel. Eu gosto de um culto fervoroso, eu gosto de um louvor fervoroso, gosto de ver a manifestação do poder de Deus. Gosto mesmo, mas eu tenho esse jeitão ainda muito batista, né? Mas escuta uma coisa, tudo sob orientação da palavra e do Espírito Santo de Deus. Nós vivemos um período que está se terminando, aí aparentemente está ficando para trás, porque tem muitos irmãos que chegaram a Deus por meio de lugares assim, mas que hoje estão buscando crescer na verdade. Glória a Deus por isso, e que eles cresçam na verdade. Mas chegou um período, por exemplo, em que era comum o crente botar Deus na parede. Você já viu isso, não? Eu determino, Senhor. Gente, Ele é Deus, soberano, criador, salvador, misericordioso, bondoso, que tem o controle. Nós somos criação das tuas mãos. Mas eu estou dizendo, eu determino, Senhor. Você já viu isso, não? Eu sou criação de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, e Ele é Deus. Nós devemos clamar a Deus, mas Deus é Deus. Sabe, não adianta, Deus não vai se submeter àquilo que não é de acordo com a tua verdade e com a tua vontade. Eu posso gritar, eu posso fazer o que quiser, Ele vai fazer aquilo que a sua palavra e a sua verdade orienta. Amém? O coração santificado, meus irmãos. Vamos concluir. Por que o povo aderiu tão rapidamente àquelas crendices do rei?
porque o coração humano inclina para o ídolo, para a rebeldia contra Deus. É mais fácil crer, às vezes, na mandinga, do que viver uma vida santa com Deus e crer na sua palavra. É mais fácil, às vezes, crer que alguns elementos ali vão trazer bênção para a minha vida, do que ter a minha vida transformada e caminhar conforme a vontade de Deus, porque dá mais trabalho. Olha, a minha vida não está de acordo, eu estou vivendo em pecado, eu não estou sendo um marido que Deus gostaria que eu fosse, de ser o sacerdote do meu lar. Eu não estou dando testemunho, eu estou fazendo coisas muito contrárias à verdade de Deus, e as coisas não estão indo bem. Aí eu vou lá, não, olha, ora aqui pela camisa, que eu vou botar essa camisa aqui. Se não tiver transformação no coração, não vai transformar a história, porque Deus transforma a vida e não coisas. Deus transforma a vida, não transforma coisas. Amém? Tem uma frase dos psiquiatras que é muito interessante. Eles dizem que a maioria das pessoas que estão enganadas querem estar enganadas. Palavra de Deus, meus irmãos. Em 1517, Martinho Lutero denuncia os demandos de uma religião que se submeteu ao poder do Estado e depois passou a controlar o Estado. E ele denuncia que muitas coisas estavam em desacordo e era preciso rever isso. Hoje, nós estamos vivendo novamente, mas estamos vivendo entre nós mesmos. Entre nós mesmos, nós estamos vivendo. Muitos desvios das coisas de Deus, muitos simbolismos, muitos ídolos, muitas coisas, porque pregar arrependimento contra o pecado, vida santificada, não dá ibope. É melhor, às vezes, irmãos, eu dizer o seguinte: eu fiquei ouvindo outro dia um pregador, num vídeo, famoso nos seus dias, centenas de milhares de seguidores, Deus seja louvado pela vida dele, se ele estiver levando pessoas a Deus. Mas eu fiquei 5 minutos ouvindo, em nenhum momento eu ouvi Jesus ou Deus na sua fala. Mas era assim: olha, você pode viver melhor, você pode ir muito além do que você está, você consegue. São frases motivacionais. Eu trabalhei 30 anos em empresas, participei de muitas convenções, e tem palestrante que faz a gente chorar. Tem palestrante que leva a gente à emoção, e a gente sai de lá achando que consegue mudar o mundo, mas não tem transformação, porque só Deus sonda o coração. A gente precisa separar uma coisa da outra. Nós pregamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que é alcançado pela fé, mas que tem que haver arrependimento do pecado e a busca de uma vida santa. Amém? Não é fácil, mas é o caminho. Deus, no entanto, nos convoca para uma vida centrada no Evangelho de Jesus, nosso Senhor, e para uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade. O próprio Martinho Lutero tem uma frase que diz assim, olha, é atribuída a ele essa frase: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Amém? Olha, eu vou ali porque eu vi o testemunho e tem carro novo, tem casa. Olha, eu louvo a Deus, chuva cai sobre bons e maus. Minha oração é que Deus faça o teu trabalho prosperar, que você seja diligente, que você seja sábio com o seu dinheiro, que você seja determinado nos seus estudos, que busque crescer em conhecimento e que Deus possa te levar a lugares altos, que você possa ganhar muito, que você possa comprar muitas coisas, que você possa trabalhar pelo conforto da tua família. Mas isso em nenhum momento vai significar que a tua vida com Deus está boa. São coisas diferentes.
Amém? Então, mesmo que algum lugar ofereça muitas coisas, se não estiver na palavra de Deus, rejeite. Porque se não rejeitarmos as coisas que não são de Deus, nós seremos rejeitados por Deus. Quais são as bases da reforma, do que nós cremos? Somente a fé. Nós somos justificados pela fé. Amém? Se você não der o dízimo, o que é que vai acontecer? A igreja vai ficar com menos capacidade de investir. É bênção de Deus, tenha certeza disso, mas não gera salvação. Se você não oferta, o devorador, esquece. Sabe qual que é o devorador? O devorador chama-se cartão de crédito, crediário. Comprar sem ter, comprar antes de ter o dinheiro. Isso é devorador. E devora, hein? E devora. Isso é devorador. Mas não deu oferta. Olha, a igreja precisa da oferta e dos dízimos. É assim que ela se sustenta. E isso atribui bênção a quem dá. Mas esquece esse negócio, gente. Essas coisas que se cria para escravizar o povo. Porque nós somos justificados pela fé em Cristo, porque foi Ele que deu a vida por nós. Amém? Somente as Escrituras. A palavra de Deus é autorizada pelas Escrituras. Mas nós nos reunimos aqui na igreja. A igreja me colocou como pastor, pela vontade de Deus, o pastor Samuel. Nós nos reunimos e oramos, e nós vamos colocar uma aguinha ali, porque a nossa vontade é também a vontade de Deus. Você crê nisso, não? Eu vi a igreja com dúvida. Não, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Se não estiver na palavra, não aceite, amém? A Escritura é a nossa regra de fé e prática. Somente Cristo, o único mediador entre o homem e Deus, Cristo Jesus. Amém? O único mediador entre o homem e Deus, Cristo Jesus. Somente a graça, a salvação é um dom imerecido de Deus. Vou abrir mão de tudo que tenho e dar aos pobres. Você vai ser salvo? Não. Agora, na salvação, a salvação é filha da fé. Algum escritor disse isso, não sei quem é. A fé que nos leva a Cristo, a salvação é filha da fé. E a caridade é filha da salvação. Fazemos boas obras porque somos salvos. Não fazemos boas obras para sermos salvos. Amém? Bem importante a gente entender isso. E somente a Deus toda a glória. Somente a Deus toda a glória. O que Martinho Lutero estava dizendo é o seguinte: não há homem, por mais virtuosa que seja a tua vida, que seja digno da honra e glória que é de Deus. A palavra de Deus é o seguinte: a quem honra, honra. Glória a Deus pela vida de nossos irmãos ao decorrer da história cristã. Nossos irmãos que estão lá hoje pregando o evangelho e correndo o risco de perder a vida por amor de Deus. Honra quem honra, e devemos honrá-los sim. Mas a glória que é de Deus pertence só a Deus. E nós estamos vivendo tempos de idolatria ao homem. Tá bom? Por isso que chegou algum tempo que, se todo mundo é pastor, eu quero ser mais. Eu sou bispo. Se todo mundo é bispo, eu quero ser apóstolo. Se todo mundo é apóstolo, eu quero ser patriarca, que agora tem os patriarcas. Mas daqui a pouco vai ter muito patriarca. O que vai ser? Semideus? Anjo? Na presença de Deus somos todos iguais. Na presença de Deus. Mas, Senhor, eu vou chegar lá diante de Deus, eu vou falar: Senhor, Jesus volta, o povo está chegando lá. E aí ele olha para mim e fala: aqui é só uma ilustração, em nome de Jesus, viu? Ele vai falar: afasta-te de mim, que eu não te conheço. Senhor, como não? Eu sou pastor da Brasilândia, Senhor. Sou pastor da Brasilândia, o senhor não lembra de mim? Não, afasta-te de mim, meu filho, você não fez as coisas que eu queria que você fizesse. Você desvirtuou a verdade, você falou coisas que não estavam na palavra, você não andou nos meus caminhos. Afasta-te de mim. Mas eu sou pastor da Brasilândia. Que diferença faz? Somos todos iguais diante de Deus. Sabe o que a reforma propôs, meus irmãos? Que andássemos à luz das Escrituras.
e 504 anos se completam. E se eu posso deixar alguma coisa aqui para os irmãos hoje, como meditação, não se desvie da palavra do Senhor. Amém? Por mais que alguma coisa ofereça, por mais que um lugar, uma instituição ofereça para você coisas miraculosas, se não estiver conforme a palavra de Deus, rejeite. Amém? A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Amém?